Tudo vai piorar até a volta de Jesus. E vimos em Daniel 7,14 o clímax, quando tudo será resolvido, não pelo ser humano, mas por Deus. Foi-lhe dado o domínio, Daniel 7,14. Jesus recebe o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta é a solução de Deus para os problemas humanos. O Apocalipse mostra as soluções de Deus para o nosso mundo caído. Ele dará novamente o acesso à árvore da vida, ou seja, a vida eterna sem doenças, tristezas e dores. Nós iremos viver a presença de Deus, vamos ver a Deus, conversar com Deus, tocar em Jesus Cristo. As maldições todas serão suspensas, serão canceladas, eliminadas. O livro do Apocalipse é o contrário do livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala, os 2 primeiros capítulos, do ideal de Deus. E depois começa a detalhar todas as maldições, as mazelas da desobediência. Então o livro de Apocalipse é o contrário. Os últimos 2 capítulos falam que vamos retornar à mesma condição dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, de uma forma melhorada. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, esse Éden será reconstruído, será modificado e será muito melhor do que o primeiro Éden, conforme Apocalipse 20 e 21. O governo terrestre faz sucessões de tentativas humanas para controlar o planeta, achando que pode controlar o planeta. Porque se não resolver o problema do pecado, da desobediência, do egoísmo, da prepotência, de um coração revoltado, de uma mente que não aceita Deus, o Deus da criação, jamais haverá solução para o planeta Terra. Jamais haverá vida eterna, jamais haverá falta de doenças, jamais haverá felicidade completa. Sempre ficarão vendo coisas de mal a pior. É o que nós vemos. A ciência multiplica estrondosamente o conhecimento, mas as pessoas estão ainda se matando. As pessoas ainda estão se divorciando. As pessoas estão roubando. As pessoas estão com o coração pedra de gelo, a maioria procurando sobreviver, um prato de comida, um lugar para morar, um remédio para tomar. A maioria, quando poucos dominadores rasgam dinheiro, jogam dinheiro fora, atrás de prazeres, de poderes, ambições. As famílias estão
destruídas. Mas até esse momento em que Jesus voltará nas nuvens dos céus, colocando um ponto final em todas essas tentativas humanas e resolvendo o problema definitivamente com ações divinas, assim como fez com Adão e Eva, que queriam resolver o problema da nudez com folhas de árvores. E Jesus diz, não, esse aqui vai secar, não é, essa solução humana não vai resolver. E matou um animal, tirou as suas peles e fez uma vestimenta e os vestiu. Aí resolveu o problema da nudez. Assim também, esse mundo será resolvido, seus problemas, as suas mazelas, com soluções divinas. Grande parte da triste história da humanidade são relatos de tragédias. Vemos tragédias aumentando cada vez mais. Nós vemos sistemas fracassados, líderes desapontando seus liderados, dando mau exemplos, mas isso ainda vai ficar pior. Ainda não é o fim, e só vai piorar até que Jesus volte. Vamos ver a origem dos problemas? O Éden era ideal. No Éden não haveria morte, nem pranto, nem dor. Não haveria problemas, desavenças, roubos, mortes, prisões. Tudo isso era desconhecido para Adão e Eva, até que eles desobedeceram e a vida se tornou difícil, muito difícil. Para comer eles tinham que plantar, e para plantar deveriam resolver os problemas das pragas, dos espinhos, do tempo, da chuva, se cairia ou não, se haveria sol ou não, se a temperatura estaria muito gelada ou muito quente, as ventanias, as chuvas fortes. O jardim do Éden foi preservado dos seres humanos. Adão e Eva precisaram sair dali, porque iria contaminar o jardim de Deus. Então foram colocados para fora do jardim. Mas o jardim do Éden permaneceu na terra por muitos e muitos anos, depois que Adão e Eva foram expulsos. Até próximo ao dilúvio. Veja que Adão viveu 930 anos, e ele ia até a porta do jardim, que tinha 2 anjos ali com espadas de fogo, para que ninguém entrasse, mas ali ele oferecia sacrifício. Eles estavam arrependidos. Mas não pelo fato de estarem arrependidos e agora eles poderiam, já me arrependi, está tudo certo. Não, eles precisavam de um Salvador, porque o salário do pecado é a morte eterna. E para não ter a morte eterna, alguém deveria dar a vida eterna. Então Jesus veio morrer, porque só Ele tem a vida eterna. Ele é o autor da vida. Ele dá a sua vida. Não no tempo de Abraão, mas 4.000 anos depois. Por isso que tem os cordeirinhos que representam Jesus que ia vir e morrer. Então eles matavam o cordeirinho. Jesus veio e deu a vida eterna para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A onda de iniquidade depois do pecado
se propagou a impiedade até que foi necessário o grande dilúvio. E na restauração final de todas as coisas, o Éden será restabelecido. Mas surgiram, os problemas começaram a se agravar quando surgiram as cidades-estados. E isso está relatado em Gênesis 10. E após o dilúvio restaram 3 casais, 4 casais, mas logo Adão e Eva, Noé e sua esposa morreriam e ficariam só os 3 filhos de suas esposas, Sem, Cão e Jafé. E esses foram incumbidos de encher o mundo novamente, porque só existiam esses 3 casais. Mas um deles, Cão, ele pecou gravemente e foi amaldiçoado pelo seu pai. Cão gerou os cananitas, e dos filhos de Cão nasceu um grande líder, Nimrod, que construiu a cidade de Babel e a cidade de Nínive, além de muitas outras cidades. E Nimrod é proclamado na Bíblia como grande diante do Senhor. Entretanto, ele era grande diante do Senhor no sentido não de glorificar a Deus, mas de desafiar a Deus. Porque ele, na Torre de Babel, ele queria construir uma torre para ficar tão alto que Deus não conseguiria mais mandar um dilúvio e destruir todas as pessoas, porque eles subiriam ali e ficariam protegidos. Eles achavam que poderiam construir uma cidade com uma torre que alcançasse o céu e assim as águas não atingiriam. Então era um desafio a Deus. A origem dos problemas sempre está no desafio, na desconfiança que temos do nosso Deus. E Deus ensina agora um povo, escolheu um povo, para daquele povo dar um exemplo para todos os povos da terra de como era obedecer a Deus. Então, em Gênesis 10, vemos o nascimento de inúmeras nações. Essas nações também podem ser traduzidas como gentios. Inúmeros gentios, nações de gentios. E Deus chama Abraão para sair de uma dessas terras pagãs. Está em Gênesis 12, de 1 a 9. Abraão sai da sua terra, da sua parentela. Ele estava com 75 anos. Vou te dar uma grande nação. Sê tu uma bênção. E era Canaã, a terra dos descendentes de Cão, os revoltosos, os revoltados contra Deus. Essa terra te darei, porque Canaã chegou no limite da medida da desobediência a Deus, cometendo o pecado imperdoável. E Deus agora iria, através de Abraão, criar um povo grande, e um dia entrariam em Canaã e matariam essas pessoas que não aceitassem. Mas Deus ainda trabalhou muito, mandou as pragas no tempo de Moisés, para que todos conhecessem quem é Deus. Alguns se converteram, mas a maioria não, e foram destruídos pelo povo de Deus. Então, Deus pretendia estabelecer uma nação diferente dos reinos humanos, que não deveria ter rei, porque o rei deles era Deus. Então seria uma teocracia. Deus queria que a nação mostrasse o que aconteceria se a humanidade retornasse ao Criador.
Era um convite para todos os gentios se arrependerem. E Deus lhes concedeu a esse povo luz, tanta luz e privilégios que ninguém antes do dilúvio havia tido tão grande. Em Deuteronômio 4, de 5 a 9, Deus ensina estatutos e juízos a esse povo, agora já no tempo de Moisés, que deu sequência a Abraão. Isso será a vossa sabedoria. Os povos dirão que vocês são sábios e inteligentes se vocês me obedecerem. Mas precisam guardar a vossa alma, não se apartem o vosso coração e ensinamentos que eu estou lhe dando. Ensine aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, e não se esqueçam dos 10 mandamentos. Vocês serão bem-sucedidos. Outras nações virão e dirão: qual é o segredo de vocês serem tão bem-sucedidos? Então vocês vão mostrar o Deus Criador que os ama e quer dar a salvação a eles. Querem dar uma vida diferente a eles. O que os tornaram especiais não era apenas os estatutos e juízos que Deus deu para aquele povo, mas o fato de praticarem. Vocês precisam praticar isso que eu estou dando, que é a misericórdia, que é o amor entre vocês, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esta é a razão do sucesso de vocês. É o segredo da vossa vitória. A falha em vivê-las e obedecer a elas traria maldições. Por que maldições? Porque agora eles estariam no mesmo patamar do outro, que não seguiam os conselhos de Deus. O grande trunfo é seguir o que Deus mandou, que Adão e Eva não seguiu. O povo antediluviano não seguiu, o pós-diluviano não seguiu os conselhos de Deus, as orientações de Deus, não criam em Deus. Então, eles foram fracassados. Então, esse fracasso não vem de uma praga de Deus, mas do fato de eles rejeitarem a Deus. Automaticamente não daria certo. Isso é chamado de maldição. Não daria certo. Igual Adão e Eva. Não seguiram a voz de Deus. Não deu certo. Ou seja, agora eles tinham que viver apenas com parte da bênção de Deus. A bênção total vinha deles confiarem em Deus. E a morte veio em vez da vida. Esse princípio se aplica a nós hoje.